Boa tarde a todos e a todas, tudo bem? Agora melhor. Boa tarde, doutor. Bem, chefe. Bom. Doutor Marcelo Zola, tudo bem contigo, querido? Bem, doutor. Então, tá bom. Estou dando uma passada para cumprimentá-los, dizer que estamos aqui trabalhando bastante nesse momento aqui de muita turbulência no nosso município. Estou com uma outra reunião aqui, acabei de falar agora há pouco lá no tribunal, questão com o prefeito. Vocês viram a nota que nós publicamos agora há pouco? E sim, doutor, parabéns. Parabéns, é isso aí. Eu, assim, desde o início da pandemia, pelo menos em nome da nossa subseção, eu tenho me pautado sempre pelo respeito, né? E uma delas, e o doutor Marcelo Zola, com esta comissão de direito administrativa, fez uma apresentação de uma questão da Zona Azul, área azul, né? Cada um fala uma coisa, e tem muitas questões que nós temos que, de uma certa forma, por respeito hierárquico dentro da instituição, se reportar ao AB São Paulo, porque nós não temos legitimidade para ingresso de medidas judiciais pela subseção, e sim com autorização do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, assim, a gente sempre respeitou. Esta questão, eu estava ouvindo de muitos colegas, de que a OAB teria que manifestar em termos de medidas judiciais, mas nós não temos legitimidade. Então, a gente tem que estar dentro do Estado Democrático de Direito, a gente tem que respeitar. Podemos não concordar com muitas normas, mas aí nós sabemos, como advogados, operadores do direito, que os inconformados que recorrem, né? Então, é do nosso ofício o inconformado dentro do respeito do devido processo legal promover. Então, assim, só estou falando isso que eu acabei de emitir e, assim, me impressionou a agilidade das redes sociais, né? Quero dividir aqui e dar esse testemunho com os colegas. Eu acabei de receber, mas nós estávamos publicando em 3 minutos. O pessoal aqui me falou que foram 5, mas para mim foram 3 minutos. Já chegou um presidente de subseção aqui da região, que o prefeito de lá tinha recebido a nota e queria o pronunciamento da OAB de lá nos mesmos termos. Então, assim, tudo muito rápido nesse mundo da tecnologia. Enfim, queria dividir com vocês esse momento que esse presidente está vivendo, mas eu quero parabenizar o doutor Marcelo Zola por mais este evento. Quero agradecer ao doutor João Paulo, a doutora Mislene, que esteve na coordenação da comissão tempos atrás, aqui em razão da sua candidatura, né, doutor Marcelo Zola. Então, quero cumprimentar a doutora Sara, o José Luiz Delbem, eu vi mais alguns outros, a doutora Marlene, todos que estão aqui presentes, por mais esse evento na nossa subseção. Muito obrigado, viu? Obrigado, doutor. Muito obrigado. Eu acho que são 3 horas, vamos dar início, né? Ao nosso estudo aí da Lei 173, a Lei Complementar 173 de 2020. É uma lei diretamente ligada à nossa Comissão de Direito Administrativo. Ela fala sobre o enfrentamento do Covid, ela fala sobre normas orçamentárias e de servidores públicos. Eu acho que, primeiro, doutor, um breve relato. Seria interessante dizer que o direito administrativo, né, são as relações, aí, o conjunto de normas e atividades do Estado entre os servidores públicos e entre a população em geral. Regula toda essa tarefa aí, tudo que o Estado faz com os administrados. Quero agradecer a doutora Mislene, doutor João Paulo, integrantes da comissão, que assim se empenham muito e nos ajudam na nossa tarefa diária. Nós decidimos ontem falar um pouco sobre o artigo 8º e 9º da Lei Complementar 135. Esses artigos falam sobre servidores públicos, as vantagens e tudo que ocorreu para os servidores. Em função da Lei Complementar 101, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que essa lei de 2020, que nós estamos comentando ela,
alterou sensivelmente essa lei complementar, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Os artigos 8º e 9º, eles falam sobre servidores públicos, mas antes disso, eu gostaria que a doutora Mislene e o doutor João Paulo dessem um alô e se apresentassem aí para todos que acompanham. Boa tarde a todos, obrigado por estarem aqui prestigiando o nosso evento. Nós decidimos aí trazer especificamente o artigo 8º da Lei Complementar 173, pelo fato de ele refletir, influenciar em inúmeros aspectos aí comuns ao direito administrativo e ainda ser um ponto de muitas dúvidas por, né, abranger muitas coisas, ainda mais porque proíbe o aumento de despesas aí no âmbito da administração pública em razão da pandemia do coronavírus. Se eu não me engano, o Dr. João preparou uma apresentação de slide? Boa tarde. Primeiro eu quero agradecer ao Dr. Marcelo pela oportunidade, né, da gente fazer esse evento. Então, eu preparei um material bem simples, porque a análise que a gente vai fazer da Lei Complementar 173, hoje, ela já é em cima de alguns direcionamentos que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, juntamente com algumas decisões do Tribunal de Justiça também do Estado de São Paulo e o STF vem pautando. Tá? O artigo 8º, ele é muito complexo no sentido da sua aplicabilidade, principalmente por parte dos municípios, por questões de vedação de aumento de despesas e tal. Eu não vou entrar no mérito agora, porque eu creio que o doutor Marcelo Zola vai falar mais alguma coisa, mas eu preparei alguns slides justamente só para a gente conseguir analisar ponto a ponto do artigo 8º, faça o entendimento do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça e STF. Tá? Mas, para quem não me conhece, meu nome é João Paulo Lefundes Coelho, sou procurador legislativo no município de Barretos, também sou advogado especialista na área de direito administrativo. Eu já atuo há uns 16 anos na área de direito administrativo e a gente sabe, assim como o doutor Marcelo estava falando, a importância que é essa relação entre o Estado e seus administrados, né? Sejam eles servidores ou a própria população em geral. Então, passo a palavra para o doutor Marcelo para dar continuidade ao evento. Ok. Doutor Marcelo, muito obrigado. Agradeço sempre a colaboração da OAB. Ficamos felizes aí com a participação do senhor. Entendo os compromissos. Eu sei que são muitos. Muito obrigado pela abertura. Fico muito feliz e lisonjeado pela coordenação da coordenação. Muito obrigado, doutor Conte, sempre conosco, comigo e com os integrantes da comissão. Agradeço muito, doutor. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, doutor Marcelo Zola, pelo trabalho que vem conduzindo na Comissão de Direito Administrativo. Deixo um abraço, doutor João Paulo, doutora Mislene, que estarão conosco e dividindo do seu conhecimento, que é vasto, com a nossa advocacia regional. Doutor João Paulo, que já esteve em outras oportunidades, que volte sempre, esteja sempre junto conosco aqui, doutor João Paulo. E deixo um abraço para todos os colegas advogados e advogadas. Um grande abraço. Bom, eu gostaria de começar fazer a introdução, depois os outros integrantes também vão falar. O ponto que a gente gostaria de destacar, especificamente, são os artigos 8º e 9º da Lei Complementar 135 de 2020. Ela diz esses artigos falam sobre servidores públicos e eles estabelecem um período aí que vai de 28 de maio de 2020 até 31 de dezembro de 2021. São direitos de servidores contemplados nesse período, de 27/5/2000 a 31/12/2021. Nós separamos aqui alguns tópicos e temos que dizer o seguinte, que o Poder Executivo, né, com essa Lei Complementar 135, vedou uma série de medidas que afetam os servidores públicos, de uma maneira geral, inclusive os empregados públicos seletistas.
Contudo, existem algumas situações que a gente poderia destacar como permitidas, aí que foram excluídas das vedações dessa Lei Complementar 135 de 2020. O ato jurídico perfeito, o direito adquirido, as vantagens obtidas derivadas de sentença judicial transitada em julgado, algumas provenientes de determinação legal anterior à lei de calamidade pública, podem ocorrer ainda retribuição ou por titulação, um incentivo à qualificação e à gratificação por qualificação, tendo em vista os critérios de concessão, né, dessas gratificações, que decorrem de certificação de titulação ou requisitos técnicos, funcionais, acadêmicos ou organizacionais. Tudo porque entende-se que essas concessões não se enquadram nas vedações do inciso 7 e 8º do artigo 8º, por se tratar de apenas de implantação de despesas prevista em lei anterior a essa lei de calamidade, ou seja, essa lei complementar 135. Também com relação ao inciso 9º do artigo 8º, os servidores que tenham completado até o período de aquisitivo para as vantagens, ou seja, até o dia anterior, até 27 de maio de 2020, terão seus direitos financeiros implementados, já que os servidores que não tenham completado o serviço no período aquisitivo após, terão uma contagem suspensa até 31 de dezembro de 2021. Essa contagem vai ser retomada para todos os efeitos a partir de janeiro de 2022. Também temos que falar com relação à licença-prêmio, que é um benefício que já está abolido no governo federal, mas ainda permanece em muitas instâncias, tendo em vista que a sua concessão não implica em aumento de despesa, nos termos do artigo 8º, inciso 9º. Essa contagem de tempo aquisitivo está proibida até 31 de dezembro de 2021. Com relação à licença de capacitação, o afastamento para a participação em programa de pós-graduação, os períodos aquisitivos que tenham sido completados até dia 27 de 5 de 2020 poderão ser usufruídos normalmente, porque o direito adquirido já havia sido antes da vigência da lei complementar. Com relação aos períodos aquisitivos que não tenham sido completados até essa data, terão a contagem suspensa, que até 31/12, até a vigência da lei complementar 135, 31/12 de 2021. Já os incisos 1 e 9 do artigo 8º, que trata de progressões e promoções, não se enquadram na vedação, uma vez que trata de forma de desenvolvimento nas carreiras, já amparados por leis anteriores, e que são concedidos por critérios estabelecidos em regulamentos específicos, que envolvem transcurso de tempo e resultado satisfatório em processo de avaliação de desempenho. Também temos que dizer o seguinte: eu estou falando aqui, doutores, de algumas exceções com relação aos servidores públicos, né? Também que pode haver admissão e contratação, se não implicar em aumento de despesa e for direcionado para cargo de chefia, direção e assessoramento, ou seja, cargos em comissão, para repor vacância de cargo efetivo, aposentadoria, morte ou promoções, para repor vacância de cargo vitalício, contratação temporária previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição, contratação temporária para serviço militar, contratação de alunos de órgãos de formação militar. Algumas situações que podem ser concedidas a servidores, ainda no curso dessa lei complementar 135. Doutor João, doutora Mislene, querem falar alguma coisa? O senhor quer colocar algum slide? Por favor, fique à vontade. Eu vou compartilhar aqui o material que eu tenho preparado e até aproveitar e deixar à disposição do pessoal que está aqui nos assistindo. Caso precise do material, vou deixar o meu e-mail para que vocês possam entrar em contato e possam estar encaminhando, tá? Deixa eu só compartilhar aqui um momento.
vocês estão conseguindo ver? Sim. Tá? Então, assim, só para começar falando, eu fiz essa linha do tempo. Na verdade, a gente até apresentou, doutor, se eu não estava na oportunidade na época, a gente fez uma retrospectiva do que a gente preparou dentro da Comissão de Direito Administrativo no ano passado. Então, eu preparei essa linha do tempo só para a gente conseguir visualizar as inovações legislativas que foram trazidas dentro do direito administrativo pós-pandemia, tá? Então, ela iniciou com a Lei 13.979, que trouxe as diretrizes para combate à pandemia, tá? Depois veio o Decreto Legislativo 6 de 2020, esse decreto ele instituiu o estado de calamidade. Após esse decreto, vieram as medidas provisórias 961, que foi convertida na Lei 14.065. Entretanto, essa Lei 14.065 ela já perdeu eficácia, porque ela tinha eficácia enquanto o Decreto Legislativo 6 estava vigente, e esse decreto ele foi vigente só até 31/12 de 2020. Da mesma forma que a Lei 13.979. Porém, a Lei 13.979 ela continua vigente graças à decisão do STF, tá? E essa decisão ela não abrangeu a Lei 14.065. Veio a medida provisória 966, que foi para a retirada de responsabilidade civil dos agentes públicos, tomadores de decisões em caso de algum problema dentro de processos administrativos, principalmente dentro de licitações e contratos. E aí sim veio a Lei Complementar 173. Essa Lei Complementar 173, que é a que a gente está falando agora, ela veio para regulamentar o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal dentro do estado de calamidade, tá? Eu não vou entrar no mérito da 14.039, que é uma lei que é fora do Covid, tá? Então, assim, a Lei Complementar 173, principalmente no artigo 8º e no artigo 8º, ela traz várias diretrizes para poder reter o custo com o pessoal, para poder o Estado cumprir metas fiscais, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa apontar é que, recentemente, o STF declarou a constitucionalidade dos artigos 7º e 8º dessa lei. Tinha sido impetradas ADIs, número 6.447, 6.450 e 6.525, para verificar a inconstitucionalidade desses dispositivos, por afronta até a separação das esferas, né, dos entes federativos. E o STF apaziguou falando que esses dispositivos são constitucionais. Tá? Então, tudo que está disposto no artigo 8º, ele é aplicado tanto para a União, estados e municípios. Então, dentro dessa constitucionalidade desses dispositivos, eu peguei um material que veio do TCE de São Paulo. Como eu trabalho no setor, na administração pública direta, a gente sempre faz essas consultas, porque surgem muitas dúvidas na aplicabilidade desses dispositivos. E o TCE respondeu alguns questionamentos que foram realizados por vários entes da administração pública. E aí eu fui ligando aqui na coluna esquerda o dispositivo da lei e na coluna direita qual é o entendimento do Tribunal de Contas, tá? A gente pode verificar que o entendimento ele é muito mais assim analisado de uma forma restritiva, tá? Mais à frente eu vou falar o porquê, porque já tem alguns posicionamentos divergentes, tá? Então, o primeiro dispositivo que fala do artigo 8º é da vedação quanto à concessão de vantagens, aumentos, reajuste, adequação. É bom que a gente verifique que o núcleo do artigo é a concessão, para não confundir, porque posteriormente ele também fala da criação de vantagens. E esse dispositivo do inciso 1º foi o que teve mais dúvidas, né? Então, o TCE, ele se posicionou dentro dessas dúvidas, porque a questão estava justamente dentro dessas exceções, né? O dispositivo ele fala que, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade. Aí começaram a surgir aquelas dúvidas quanto à concessão de anuênio, biênio, quinquênio. Será que se ele já tivesse adquirido, mas ainda não tivesse gozado, ou tivesse reavido esse valor em pecúnia?
Então, o Tribunal de Contas ele já colocou essas disposições, que a concessão da revisão geral anual ela é vedada desde o dia 31, até o dia 31/12/2021. Essa vedação ela vai alcançar o direito dos servidores que não expressamente previsto em leis publicadas anteriormente, ela é ressalvada aquelas disposições que o doutor falou, inclusive a referente à averbação do direito, ou seja, se ele não tinha direito antes, passou disso, ele não vai ter como ter concedido essas vantagens. Em princípio, a progressão e a promoção, que foi outros questionamentos que foram feitos quanto às carreiras que tem plano de cargos e carreiras, como é que seria dada essa progressão na carreira deles. E o TCE se posicionou que, em princípio, a progressão, a promoção e promoção são verbas que se incluem na exceção desse inciso. Entretanto, a eventual medida de mobilidade funcional implementada no bojo da reestruturação não pode. Acho que é no inciso 3, aqui já fala até no texto, ele veda essas alterações de plano de cargos de carreira que tenha impacto financeiro. Então, ele fala, olha, se são direitos que já tinha antes, tudo bem. Agora, direitos que vieram decorrentes de alteração do plano de cargos no decorrer dessas vedações trazidas pela Lei 173, não. A concessão de vantagem a qualquer título no curso de período de calamidade pressupõe ao menos suporte em lei determinadora anterior, bem como a prévia averbação do correspondente direito. Logo, o implemento de requisitos no período disposto em lei não autoriza a concessão, porém, o requisito aperfeiçoado anteriormente autoriza o implemento da vantagem. É o que eu falei. Se ele já tinha direito antes da lei, e já tinha a lei autorizativa anterior ou decisão judicial, ele faz jus a essa concessão. Tá? Você vê que a maioria a gente vai conseguir ver que a maioria das dúvidas surgidas é justamente em cima do inciso 1. E aí, continuando, ele fala que a proibição, em princípio, desde que não seja decorrente de reestruturação de carreira, como eu falei, não abrange a promoção, que é a evolução funcional de servidores, decorrente de aquisição de experiência profissional e mérito previstas em legislação anterior à calamidade. Ou seja, se anteriormente já tinha previsão e o servidor já fazia jus a esse direito, então tudo bem. Mas se essa alteração do plano de carreira, ou dentro da carreira, foi posterior às vedações, ficaria vedada essa concessão dos benefícios. Fica também vedado gratificações de serviços consistentes na retribuição pelo Estado em condições anormais, que é insalubridade e periculosidade, apresenta em caráter compensatório. Ele fala o seguinte, que periculosidade e insalubridade, como é a questão compensatória, indenizatório, é um tipo de salário que a gente fala no direito do trabalho, né, o salário condição, eles têm direito, sim, ele não entra nessa vedação, tá? Mas é diferente quando a gente trata de adicional de função, como adicional de nível universitário, por exemplo. Necessariamente pressupõe as ressalvas da lei. Ou seja, desde que já tivesse no plano de cargos anteriormente, você pode aplicar tudo direitinho, tal, mas se for para alterar o plano de cargos, até então, não. E, tratando-se de periculosidade, insalubridade, que são de caráter compensatório, que são os salários garantidos, vamos dizer assim, não estaria vedado, não estaria dentro dessa vedação do inciso 1º. Aí, continuando o artigo 8º, a gente vem aí, eu não entrei muito no mérito desse, porque o próprio núcleo do inciso, ele já é bem claro, né, que é vedada a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa. Tá? E aí, como o doutor Marcelo falou, cargo ou emprego. Então, a administração indireta, né, que é e também a administração direta, seletista, ela que trata do emprego, do empregado público, ele também entra nessas vedações. Tá? Alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa, que é o que eu estava falando, a questão de você ter um plano de cargos e quiser alterar dentro dessas vedações, não há essa possibilidade dentro da Lei 173. O inciso 4º, ele já vem pela questão que também é bem questionado. Ele veda a admissão em caráter pessoal de qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que não acarretem aumento de despesa. As reposições decorrentes de vacâncias
de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações temporárias de que trata o inciso 9 do artigo 37 da Constituição. Tá? Ele fala que, em via de regra, é vedada a admissão de pessoal. Tá? Mas as exceções é a questão da vacância, né? Então, a gente sabe, principalmente na atualidade, que muito servidor está aposentando, né, em decorrência da reforma da Previdência, em alguns municípios. Então, a administração não pode perder a continuidade do serviço público por não ter pessoal suficiente dentro das funções essenciais para a prestação de serviço. Então, existem essas exceções para admissão de pessoal nos casos de vacância. Tá? Então, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ele já se manifestou aí no sentido de que a origem do recurso público que subsidia a admissão do pessoal no âmbito do convênio ou programa não caracteriza, ressalva a vedação. Isso porque o questionamento do pessoal é o seguinte: eu sou do município e está vindo a verba de um convênio da União. Como é que eu vou fazer? Eu vou perder essa verba da União porque eu não posso admitir? Sim, porque ele fala que não é um condicionante, né, para ter essa exceção da vedação da lei. Tá? Outro ponto que é a combinação dos incisos 4º e 5º, excepciona as reposições de vacâncias das proibições de admissão ou contratação de pessoal. A mesma combinação de incisos igualmente aproveita a exceção à regra da proibição da realização de concurso público. Aquela questão, olha, fica proibida a admissão, mas em casos de vacância, tá? Não teria o problema, né? Vacância ou de reposição, de assessoramento, cargo de chefia, direção. E a gente vai ver também algumas exceções, que é a questão das atividades ligadas diretamente ao combate à pandemia. Tá? No inciso 5º, a gente vem falando aí que também fica vedada a realização de concurso público, que aí entra nessa exceção que a gente fala, salvo as questões de reposição, né? Prevista no inciso 4º. Inclusive, é uma grande dúvida dos concurseiros, né? Muita gente acaba vindo perguntar a gente: será que vai acabar os concursos? Será que vai continuar? E a gente pode verificar que, atualmente, no Brasil, tem, acho que, cerca de 120 concursos em andamento. A gente sabe que está tendo algum problema, às vezes, na realização do concurso por conta das medidas de segurança, né, por conta da pandemia. A gente viu que alguns concursos foram suspensos, como foi o caso da polícia, acho que do Paraná, do Pará, tal, mas o concurso em si, ele não está vedado nas questões que são para reposição. Principalmente, eu acho que vai vir aí concurso do TJ de São Paulo, TJ do Rio, tudo para reposição. No inciso 6, vem criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação, benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório em favor de membros do poder, do Ministério Público, da Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior. É o que eu falei, a diferença desse para o inciso primeiro é que o inciso 6º, ele fala da criação. Tá? Embora a gente tenha verificado no noticiário recente que alguns órgãos, principalmente do Ministério Público, alguns da magistratura de alguns estados, têm criado alguns benefícios, o dispositivo da lei ele preza pela vedação da criação desses benefícios. Aqui no comentário, coloquei do parágrafo 5º, não é nem um entendimento do TCE, é o próprio parágrafo 5º desse dispositivo do artigo 8º da 173. O artigo 5º ele fala que não se aplica essa vedação da criação de auxílios e vantagens para o pessoal da área da saúde e assistência social, desde que relacionado às medidas de combate à calamidade pública. Então, veja que assim, a lei ela vem prezando pela questão da responsabilidade fiscal, mas não abrindo mão das ações que são voltadas para o combate à pandemia. O artigo 8º, ele também veda a criação de despesa obrigatória de caráter continuado, mas isso é uma despesa obrigatória de cunho geral, não necessariamente de cunho só para a questão de servidores públicos. Tá? O artigo 8º fala que é vedada a adoção de medidas que impliquem reajuste de despesa obrigatória acima da variação, inflação medida pelo IPCA. O TCE ele se manifestou no sentido que a concessão de revisão geral anual ela está vedada, embora o dispositivo ele
permita, né? Mas o TCE se posicionou no sentido de que não poderia ter essa revisão. Então, alguns municípios eu consegui verificar que está fazendo a revisão, outros preferem seguir o entendimento do TCE para evitar algum problema na análise das contas do município. Então, é um item que ainda não foi bem pacificado. Tá? O inciso 9, ele fala que é vedado contar o tempo, e aí esse inciso, que é o inciso que está pegando mais assim, o pessoal que já está no serviço público há mais tempo, né? Porque ele veda a contagem de tempo como período aquisitivo, exclusivamente para concessão de anuênio, triênio, quinquênio, licença-prêmio e de demais mecanismos equivalentes que aumente despesa com o pessoal em decorrência da aquisição determinada de tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo serviço. Ou seja, eu vou contar o meu tempo de efetivo serviço, mas não para a aquisição dessas vantagens. Tá? Nesse sentido, o Tribunal de Contas se manifestou que essa nova, ela veda contar o tempo desde da data de 28/5, que é a data que entrou em vigência a Lei 173, a Lei Complementar. Tá? E demais mecanismos correspondentes, e também o implemento de tempo de serviço e demais requisitos previstos em lei em momento anterior à calamidade autoriza a concessão de vantagem no período de vedação. Eventual indenização, contudo, pela conveniência e oportunidade de administração, no que se refere à necessidade de indeferimento do gozo, bem como a previsão da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária, o que deve ser comprovado. O que é que ele fala aqui, o TCE? Ele fala, olha, quem já tinha direito antes da vigência da lei, tudo bem, vocês podem tirar o gozado da licença prêmio. Porém, a questão do recebimento dessas vantagens e pecúnia vai depender da discricionariedade da administração, bem como da disponibilidade e previsão dessas despesas na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Nesse inciso da lei, é bom lembrar que algumas decisões judiciais do próprio TJ de São Paulo, inclusive aqui na nossa região teve decisões em Votuporanga, eu tenho até o número do processo também, caso alguém queira, eu posso mandar pelo chat, tá? Pode me pedir por e-mail também. A decisão da Vara de Votuporanga, por exemplo, foi no sentido de que houve uma inconstitucionalidade na lei, ou seja, ele verificou, no caso concreto, a inconstitucionalidade, visto o não respeito à separação da independência, da independência dos entes federativos. Então, ele fala que a lei federal ela não pode legislar sobre servidores e organização administrativa de municípios e estados. E, dentro dessa decisão, ela determinou que fosse computado o tempo de serviço para efeitos de anuênio, quinquênio dos servidores. Então, esse é um exemplo de decisão. Então, é uma coisa que ainda não está pacificada, embora o STF tenha decidido pela constitucionalidade desses dispositivos, algumas decisões pontuais do Tribunal de Justiça está sendo favorável a cômputo desse tempo. Tá? O parágrafo 1º, ele fala que o disposto dos incisos 2, 4, 6 e 8º do caput não se aplica a medidas de combate à calamidade pública. Ou seja, o Tribunal de Contas entende que, em princípio, a despesa destinada ao atendimento de medidas de combate à calamidade pública até 31/12/2021 não configura ato nulo ao aumento de despesa. Isso em cima da Lei de Responsabilidade Fiscal. Porque, assim, a ideia da lei ela é manter a meta fiscal, porém não deixar de executar as medidas de combate à pandemia. Então, essa exceção, ela torna coerente a ideia do combate à pandemia. E aí a gente segue com o parágrafo 2º e o parágrafo 3º. Esses dois parágrafos, eles são bem claros, eu nem vou ler e entrar no mérito, porque ele não tem muito questionamento nesse sentido. Tá? O parágrafo 5º já comentei lá em cima, quanto à vedação, até porque a gente consegue verificar que alguns municípios conseguiram implementar algumas vantagens para o pessoal da área da saúde, justamente para poder melhorar a condição de trabalho das pessoas que estão na linha de frente, né? Então, assim, essa foi só uma apresentação que eu tentei organizar as ideias que o Tribunal de Contas vem trazendo para
Deixa eu só encerrar aqui. Tem trazido para a gente, porque a consulta ela é meio confusa, ela não vai na sequência que a lei traz das vedações. Então, é muito importante que a gente consiga fazer essa organização de ideias e dentro do contexto das decisões do STF, do TJ e principalmente também do TCE, né, que faz análise assessora na análise das contas dos entes públicos, como é que está o entendimento dessa lei. Tá? Então, esses eram os pontos que eu queria estar passando para vocês. E aí eu passo a palavra para o doutor Marcelo, para a Mislene, para poder dar continuidade. Muito, muito boa a apresentação. Acho que abarcou todos os principais pontos, as principais dúvidas. Seria interessante mencionar que o STF entendeu pela constitucionalidade desse artigo 8º, justamente por enxergar a contenção dos gastos públicos como uma medida necessária, né, para que o poder público lide, né, com o atual estado, com o atual cenário pandêmico aí, né, para permitir o direcionamento de esforços para políticas públicas de enfrentamento do Covid, né? Então, o fundamento aí fulcral do STF foi justamente que a limitação de gastos ali seria um ponto importante para viabilizar o combate da pandemia. De resto, eu imagino, os pontos foram brilhantemente aí abarcados pelo Dr. João, como pelo Dr. Marcelo. Não sei se vocês visualizam algo para acrescentar, e também podemos abrir a questionamentos, perguntas, as pessoas que estão aqui também, se quiserem acrescentar algum ponto interessante em relação ao artigo 8º, até mesmo outras questões relevantes aí da Lei Complementar 173, seria interessante aí para contribuir. Alguém quer fazer alguma participação? Eu gostaria. O senhor mencionou, né, direito adquirido, que a lei já estabelece e tudo mais antes. No caso, tem a lei estabelecendo, vamos supor, o adicional de escolaridade. Porém, ele implementou os requisitos após o 173. Nesse caso, qual funciona o entendimento do senhor? Não sei se o senhor viu que tem a nota técnica do Ministério da Economia. Nossos pareceres aqui, a gente está se baseando nela. Porque ela é um pouco mais ampla, assim, o entendimento não é tão restritivo, né? Não sei se o senhor viu. Doutora, eu não tá muito baixo o áudio, eu não entendi bem. Eu ouvi alguma coisa da norma técnica do Ministério aí. Essas exceções que eu pontuei no início, elas são inicialmente extraídas dessa norma técnica, que a senhora, não sei se foi isso mesmo que eu entendi ou não, do Ministério da Economia. Essa norma técnica é datada de... Só um minuto, por favor. Não sei se tem aqui no site a data, mas enfim. É um entendimento... 27 de maio de 2020. Eu não estou... Mas assim, norma técnica SEI número 20581 de 2020, é isso? Isso. Pois é. Essas exceções que eu busquei foram dessa norma técnica aí. Agora, eu não compreendi, não sei se o doutor João entendeu, a doutora Mislene, é porque está muito baixo o áudio para mim aqui. É o questionamento, doutor, por favor. Eu entendi o que a doutora Sara perguntou, tá? Doutora, é o seguinte, esses entendimentos que eu trouxe do Tribunal de Contas, tá? Porque eu sempre falo como procurador legislativo e até para quem orienta mais a administração pública direta. A gente sempre fala para ir se há divergência, vamos pelo lado mais restritivo, né, da coisa, porque é a forma que a gente vem enxergando que o Tribunal de Contas analisa. Então, essa consulta que a gente fez do Tribunal de Contas, ela é datada de 25/11 de 2020, ou seja, é um entendimento até mais recente do que esse do Ministério da Economia. E
por se tratar de um ente que vai fiscalizar diretamente o pessoal que está aqui na nossa região de São Paulo, eu iria mais pelo entendimento do Tribunal de Contas do Estado do que do que seria da União, tá? Quanto ao entendimento que a senhora perguntou, a minha opinião, na minha opinião, realmente não poderia, tá? Porque, assim, se você já tem esses requisitos e as pessoas já atingiram esse requisito com requisitos já pré-estabelecidos antes da vedação, já tinha uma questão objetiva para poder ter a concessão ou não. Uma coisa é ter todos esses requisitos, ela fazer a solicitação, porém, a autoridade competente para poder estar validando essa concessão demorar para poder conceder. Aí é uma outra situação, porque ela já tinha todas as disposições estabelecidas, ela já tinha todos os requisitos atendidos, só não tinha decisão. Mas como essa alteração foi posterior à vedação, eu entendo que não. A gente pode tentar fazer até uma analogia dentro do próprio plano de cargos e carreira, que a própria lei veda, né? Então, se a lei veda a alteração da estrutura de carreira, de certa forma, essa vantagem, esse benefício vai estar dentro da carreira, tá? Então, eu entenderia que não seria possível. Fui claro? Deu para entender? Foi super claro, deu sim. Obrigada. Doutor Marcelo, doutor João, Pois não? essas orientações Sim. do Tribunal de Contas, o senhor não acha que ela pode ser questionável no nível do judiciário? Porque é uma administrativa, né? Tá, boa E tarde. depois, Quem está falando? doutor Delbem. Doutor Delbem, Delbem? é o que a gente falou aí. Existem algumas ações diretas de inconstitucionalidade que foram já identificadas e julgadas pelo Supremo. Elas entenderam como constitucionais, né, todas essas normas aí da Lei Complementar 135. Agora... Desculpa, Marcelo, eu não estou discutindo eu entendi o que o doutor a interpretação do direito adquirido, né? Certo. Isso. Doutor, eu não sei se eu fui claro na hora, mas assim, já tem algumas demandas judiciais já protocoladas e com decisões favoráveis em primeira instância. Dentre elas, eu vou colocar aqui até no chat a de Votuporanga, que foi a que eu peguei como exemplo, tá? De um caso concreto, que está sendo discutida, sim, essas vedações, tá? Entretanto, ela está em fase recursal, ela ainda não foi julgada em segunda instância. Eu não sei como é que vai ser o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, visto que agora a gente também já tem a decisão do STF quanto à constitucionalidade dessas vedações, né? Então, eu vou deixar aqui no chat o número do processo, caso seja do interesse de vocês darem uma olhada, mas é muito interessante. Eles vão muito em cima da questão da inconstitucionalidade material mesmo, né? Da impossibilidade da União legislar sobre matéria de organização administrativa de outros entes, tá? Então, ele foi mais em cima desse ponto. Mas, eu acho que sim, pode ser questionado, como está sendo questionado, né? Então... Eu acho que a questão do direito o cidadão adquire ali há um intervalo de tempo entre a publicação da lei e o direito adquirido dele, né? Então, assegurar esse direito, não em termos de inconstitucionalidade da lei, mas, assim, o prejuízo sofrido, né? Doutor, eu vejo assim, a lei é expressa com relação a esse período que vai de 28 de maio de 2020 a 31 de 12 de 2021. Esse período vai, sim, ter uma suspensão para contagem de tempo, né, para qualquer direito aí de servidor. Isso porque o servidor está trabalhando, ele está dedicando tempo à administração pública. Nesse sentido, seria, assim, uma inconstitucionalidade, mas a lei é expressa e com essas ADINs aí, enfim, o prejuízo do servidor, né? Seria nesse sentido a indagação do senhor, né? Isso. E aí, nesse sentido, doutor Delbem, até só para complementar, é muito interessante dar uma olhada no julgado do Alexandre de Moraes, né, que julgou a ADI. Isso. Porque ele fala justamente que, como município, estados, ele também
para custear suas despesas com o pessoal e com outras questões, depende de verbas federais, não seria, vamos dizer assim, prudente que a União arque com algum tipo de ação. Eu não falo não de ação social ou de ação judicial, eu falo de ação como um todo, né? De ações que não prezem pelas metas fiscais. Entendeu? Então, ele não entrou no mérito da inconstitucionalidade material quanto à competência legislativa. Ele entrou mais pela questão fiscal mesmo. O que foi bem inteligente o legislador na época, porque ele veio trazendo essa lei complementar o 73, alterando a lei de responsabilidade fiscal, né? Ele não veio tratando de servidor separadamente. Ele trouxe dentro das alterações da lei complementar 101 essas disposições também de servidores públicos, né? Então, aí deixa margem a bastante interpretação. Valeu, muito bom. Parabéns aí, Marcelo, bastante. Parabéns, doutor João. Eu já me senti, assim, bem informado. Doutor, mas assim, em se tratando de Tribunal de Contas, como o doutor João disse, eles têm uma posição, claro, que conservadora, não seria diferente, mas eu acho que eles não são donos da situação, não. A gente, como do lado da administração pública, tem que questionar muito, e eu sempre, quando trabalho em processo de Tribunal de Contas, eu questiono, faço recurso rescisório em Tribunal de Contas, para tentar ver que o posicionamento do município também tem que ser levado em consideração. Eu sou muito municipalista, doutor, porque a gente sabe dentro do município o que ocorre, né, dentro das câmaras, etc. Então, assim, eu sou meio incisivo contra esses posicionamentos deles, né, porque... Você está entrando com a rescisória no judiciário ou no tribunal mesmo? No próprio Tribunal de Contas, doutor. E algumas a gente tem sucesso, porque... assim, eles se acham dono da razão, e não é assim não, doutor. A gente tem que mostrar o lado do município, o lado do servidor, e eles têm que entender isso aí. Não pode ser tido como correto tudo que eles imaginam, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Só complementando mais alguma coisa que o doutor João disse, as questões das exceções, né, doutor? O senhor mencionou com relação à saúde e assistência social. Só para trazer um fator assim bem didático, por exemplo, não é novidade, eu sou presidente do Albergue Noturno aqui, Protetor dos Pobres de São José do Rio Preto. É uma entidade assistencial, e durante a pandemia, nesse período de restrição, né, inclusive restrição financeira, o albergue está assim pleiteando, e nós estamos conseguindo mais verbas públicas para esse período aí de recessão. Por quê? Porque é um caso de assistência social, que ele está contemplado junto com a saúde da exceção geral. Então, em época de pandemia, em época de lei complementar 135, que restringe, inclusive, questões econômicas de repasse, etc., de concessões aí, nós estamos conseguindo ampliar as nossas concessões, ou seja, nosso recebimento de recurso público, por se tratar de uma entidade de assistência social, que está aumentando os serviços que nós prestamos, então nós estamos recebendo valores talvez até maiores do que recebia antes da pandemia, porque a gente está enquadrado aí nessa exceção. Só para trazer um caráter geral aí de exemplo para todos. Muito bom exemplo, doutor. Tem uma dúvida aqui que o doutor, acho que foi o doutor Dário Zani, colocou aqui no chat. Aqui, boa tarde a todos. Sobre o inciso 4º do artigo 8º da Lei Complementar, gostaria que os palestrantes discorressem sobre a questão do marco temporal, da vacância do cargo efetivo para admissão de pessoal ou reposição do cargo de chefia, direção ou assessoramento, pois havia questionamento se a vacância deveria ter ocorrido antes ou depois da Lei Complementar 173 para autorizar a reposição. O que é que eu posso falar aqui? Assim, vou falar mais ou menos o meu entendimento e o entendimento que eu sigo lá no trabalho. A lei, ela veda, tá, a partir de 25 de
de maio, né, de 2020. Entretanto, quando a gente trata de vacância, a gente trata de vacância independente de se foi antes ou depois, tá? A gente tem que verificar a questão da continuidade do serviço público, né? Aí vem aquela coisa que a gente tem que prezar pelos princípios da administração. Então, se a administração ela tem que prestar o serviço para o administrado, e esse serviço ele não pode sofrer solução de continuidade, e para a adoção de alguns atos administrativos, dentre os quais o ato ele tem, estou tentando ser até bem didático assim, né? Tem os elementos do ato e um dos elementos é a competência. Não seria viável, em caso de vacância de um cargo que tenha a competência para exercer determinado ato administrativo, esse ato deixasse de ser executado porque não tem ninguém nele. Então, não seria coerente deixar a vacância de um cargo de chefia, direção, assessoramento, que são pessoas que têm competência para a edição de alguns atos administrativos, deixar esse cargo vago. Então, eu entendo que não teria uma questão temporal. A própria vacância e a própria necessidade de continuidade e atendimento de alguns requisitos legais para a administração pública já permitiria. Tá? Eu espero que tenha sido claro. Doutor, só complementando, naquelas exceções que eu comecei falando, inclusive que a doutora perguntou agora há pouco, nessa norma técnica do Ministério da Economia, ele excepciona essa restrição, né, que pode haver admissão ou contratação, no caso de repor cargo de chefia, no caso de repor cargo de direção, no caso de repor cargo de assessoramento, por vacância de cargo efetivo, ou seja, se ocorrer aposentadoria, morte ou promoção, por vacância de cargo vitalício, por contratação temporária previsto no artigo 37, inciso 11 da Constituição. Então, essas exceções estão previstas aí nessa norma técnica do Ministério da Economia, que podem ocorrer sem problema. Isso, essa é a própria letra da lei. A lei não traz um marco temporal expresso, né? A lei ela não traz. Justamente essa dúvida, né? Desculpa-me se te interromper. A dúvida dele é justamente isso, questionamento se a vacância deveria ter ocorrido antes ou depois da lei. Então, assim, no meu entendimento, não teria vedação quanto a isso, se foi antes ou depois. Exato. A própria vacância em si já seria exceção. Isso. O único marco temporal que a lei especifica é de 28 de maio de 2000 a 31 de 12 de 2021, para para contagem de tempo para vantagens e etc. que o servidor poderia ter nesse período aí. Doutora Mislene. O doutor Dário está ali, muito obrigado. Espero que tenha ajudado, doutor. Mais alguém tem alguma dúvida, alguma ponderação que queira falar? Importante a gente ressaltar, doutor Paulo, doutora Mislene, e os demais integrantes, advogados que estão aí conosco, que tem alguns participantes aqui de autarquias aqui de São José do Rio Preto, né? Então, assim, contratos seletistas com a administração pública também estão englobados pela norma complementar 173 de 2020, certo? Certo. Eu até falei na hora que estava apresentando os slides, né? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, do inciso 1º do artigo 8º, que ele fala, quando ele vai falar da vedação, ele fala remuneração a membros de poder ou de órgão, servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado de sentença judicial, tal. Então, eu entendo que essa vedação estenderia às autarquias também. E nós falamos alguma coisa sobre suspensão de concurso, né? Não foi falado alguma coisa? Só lembrando aqui, para trazer para a nossa ordem, né? Que a ordem também suspendeu a realização de exame de ordem. Né? Estão suspensos a realização dos exames de ordem.
Isso mesmo. Vários concursos foram suspensos, mas é importante falar que a suspensão dos concursos não foi devido à Lei 173, tá? Os concursos que estão em andamento hoje e os que estão suspensos, eles são em decorrência das medidas de segurança de combate à pandemia. A Lei 173, ela veda, em regra, os concursos, salvo nos casos de vacância, nos casos de reposição de pessoal e tal. Até porque, até antes um pouco da pandemia, já se falava de reforma administrativa e os concursos só estavam sendo realizados de forma a ter mesmo sua reposição, né? Então, é bom deixar claro que os concursos, os que estão em andamento, eles vão continuar em andamento, desde que atenda às medidas de segurança e que não estão suspensos por conta da Lei Complementar 173. Se eu não me engano, a lei complementar suspendeu o prazo de validade, né, de alguns concursos homologados até determinada data, que agora me fugiu, mas Isso mesmo. ela traz essa questão da suspensão do prazo de validade. Isso. Aí tem que ver os requisitos, aí homologados até determinada data. Deixa eu ver se eu acho aqui. Mas a lei realmente fala. Deixa eu só encontrar onde. Ficam suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados na data da publicação do Decreto Legislativo 6, que é o decreto que eu falei que foi o que instituiu o estado de calamidade. Esse decreto ele ficou válido até 31/12, tá? Mas, como eu disse, algumas disposições desse decreto foram prorrogadas por decisão do STF. Então, eu não sei como é que vai ficar no caso da Lei Complementar 173, né, esse dispositivo específico do artigo 10º. Não sei se ele perdeu validade com o término do Decreto Legislativo 6 ou se ainda continua vigente, tá? Mas o artigo 10 da Lei Complementar 173 que fala da suspensão da validade dos concursos. É Eu uma imagino, coisa a se pesquisar depois. eu não pesquisei, mas eu imagino que esteja vigente porque ficam suspensos até o término da vigência do estado de calamidade pública. Como a STF prorrogou, né, eu imagino que... Mas o STF ele prorrogou apenas a Lei 13.979. Ah, Tá? entendi. Entendeu? Então, assim, ele não prorrogou, por exemplo, a Lei 14.065, que alterou algumas questões de licitações para a época do Covid. Então, é uma questão a se dar uma pesquisada depois sobre isso aí, tá? Porque eu não sei se continua vigente ou não. E nós Tem uma temos... pergunta aqui, doutor. A Lívia pergunta aqui se a PEC 186, aprovada na última segunda-feira, traz alguma alteração no entendimento referente à proibição de concessão de novos adicionais aos servidores nesse período disposto pela Lei 173. Não sei se alguém pode responder aí. Eu acho que a PEC 186 é a PEC emergencial, não é isso, Lívia? Ela... Fala só o que eu entendo. Assim, no caso dos servidores públicos, alguns municípios estavam instituindo alguns benefícios emergenciais mais para o pessoal da área da saúde. Tá? Eu não li a PEC 186, eu não sei, eu sei que trata dessa questão do auxílio emergencial, tá? Mas eu creio que não influenciaria, até porque a outra PEC emergencial também não influenciou, sendo que o texto integral da Lei Complementar 173 ela continuou vigente, tá? E é bom que a gente não misture muito assim os conceitos, tá? Mas eu creio que não vai mudar.
Miss, eu acho que assim, só para a gente não deixar em aberto a questão da suspensão dos concursos públicos, já que é mais a tua área até, você não poderia fazer uma pesquisa e depois mandar para a gente? Como é que vai ficar essa questão Faço da sim, disposição fiquei do artigo curiosa 10º? agora também. Sim, vou Eu dar vi uma que você já pesquisada. começou a dar uma olhada no computador, imaginei que você tivesse dando uma Exato, pesquisada não, sobre isso. vamos pesquisar e quem sabe trazer isso, seja por meio de grupo de estudo, seja pelos canais da OAB, né? Dar uma olhada aí como está sendo encarado aí, porque querendo ou não afeta milhares de pessoas aí que estão esperando ser chamadas, dependem do prazo prescricional do certame, né? Vou dar Sim. uma olhada aí. E aí, só para encerrar minha fala, doutor, já passar para o senhor, se caso queira encerrar também, ou verificar se mais alguém tem uma pergunta. O pessoal que tá ouvindo e seja advogado, seja servidor, é sempre bom estar acompanhando essas decisões do Tribunal de Justiça quanto à questão do cômputo do tempo de serviço para os benefícios e vantagens, tá? Porque, assim, se for declarado realmente inconstitucionalidade pontual desse dispositivo, é uma grande oportunidade para a gente reaver, né, alguns direitos dos servidores e algumas oportunidades também dos próprios advogados dentro da área, né? Então é bom estar acompanhando. Eu deixei aí no chat o número do processo de Votuporanga, caso os senhores e senhoras tenham curiosidade de dar uma olhada. E assim, né, doutor? Porque uma decisão dessa afeta milhares de pessoas, né? Milhares de servidores, né? E direitos aí, então, nós temos que ficar atento para até garantir, né? São clientes, né, doutor? Que vão estar aí na mão, né? Para a gente defender. E ainda mais nesse período de crise, né? Então, assim... Qualquer dinheiro, qualquer vantagem, o servidor não pode deixar passar, né? Doutora Mislene, tudo bem? Quer falar alguma coisa? Não, acho que a gente já abarcou tudo que nós havíamos planejado mesmo. Achei extremamente produtivo, fiquei muito feliz que os presentes participaram, trouxeram dúvidas, trouxeram pontos, que inclusive suscitaram futuros temas de pesquisa, de conferência. Eu achei bem proveitoso. Certo. Só trazendo um assunto assim. Agora, o que se fala nas redes sociais e em tudo, né, doutor João, doutora Mislene e demais colegas aí, é a questão do decreto ontem, o decreto municipal de ontem, né? Exato. Muitos clientes, mesmo na área da medicina, né, que estão questionando no sentido seguinte: eu sou médico, faço cirurgia e tenho retorno de pacientes no meu consultório. Não posso abrir o consultório porque não é urgência e emergência. E aí, como que fica? Então, nós estamos estudando medidas nesse sentido para assim, garantir o direito dos profissionais da saúde de fazer esse atendimento no consultório. Não é dentro do hospital, mas sim o retorno de uma consulta, e mesmo médicos, clientes que tratam né, que são oncologistas, que têm retorno de pacientes, quer dizer, como é que é? Eles não podem atender no consultório? Como que fica essa história? Então, está sendo muito discutido isso, e nós estamos trabalhando e estudando questões desse tipo para ver a viabilidade ou não de alguma impetração, de alguma situação judicial, o mais breve possível, para dar o direito aos profissionais trabalharem, né? Estou trazendo aí uma discussão que está de ontem para hoje nas redes sociais aí, e clientes ligando toda hora. Não, eu creio que assim é possível, desde que crie a situação ideal para isso, né, doutor? Tipo, por exemplo, uma possibilidade de um mandado de segurança. Poderia, mas para isso teria que ter a negativa. Como é que eu conseguiria essa negativa? Ou então uma medida cautelar, sabe? Mas quem entraria, quem seria legitimado? Seria um coletivo ou cada um entraria com sua ação específica? Sabe? Então, são questionamentos que têm que ser feitos. Assim, a possibilidade jurídica, eu acho que existe,
Só que para isso teria que ver as condições e o meio, né? Nós estamos discutindo e analisando também o aspecto de provar esse direito líquido e certo, se for o caso, né, do interessado, no sentido de ele é médico, é especialista, é cirurgião, fez cirurgia, faz cirurgia, o montante dessas cirurgias, os pacientes que estão ali, né, essa cirurgia, esse retorno na clínica seria alguma coisa já fixado, orientado pelo Conselho de Medicina, né? Essa não realização desse retorno em consultório implica em prejuízo para o paciente. Então, são situações que a gente está analisando. E interessante, né? Porque vão surgindo direitos aí em situações que o poder público expedem, né? Que nem esse decreto. E aí foi o que eu abri. Mas, o Marcelo, discutindo essa questão do decreto, o que a gente vai discutir é o que é? A liberdade de ir e vir ou a infração? Porque a infração, eu entendo que ela tem que ser por lei, ela não pode ser por decreto. Então, você já tem um vício formal aí, né? Agora, o direito de ir e vir, você pode ferir isso? É uma situação que tem que medir. Agora, quem que vai entrar com essa ação? Um médico ou uma categoria, que nem o doutor João falou aqui agora? É uma situação complexa, né? No Porque caso... assim, é o efeito prático, né, doutor Delben? Tipo, um único médico entrar e conseguir uma liminar, por exemplo, como a gente já viu em outras épocas de outros decretos que aconteceu com academias, por exemplo, qual vai ser o efeito prático disso, né? Então, a ideia é que os médicos que tenham que dar esse retorno para um paciente e o retorno o não retorno do paciente poderia ocasionar algum tipo de prejuízo à saúde ou até mesmo risco de morte, como é que seria feito isso, né? Porque, assim, fazer cada um o seu, ou cada um entrar com sua ação, acho que na prática não teria muito efeito, né? Porque assim, doutor Delben e doutor João, a categoria... A dela vai até quando? Esse decreto parece que tem efeito até 31 de março, e também o seguinte, a categoria são todos os médicos que atendem, que fazem cirurgia? São todos os médicos especialistas em determinada área? Não são. Então, onde está havendo o interesse individual desses profissionais em garantir o trabalho, né? Que eles tenham a clínica aberta para poder atender esses retornos aí. Mas eu trouxe esse assunto para debate, para fomentar um pouco mais. Mas já que nós estamos aqui, eu acho que a gente aproveita o tempo, né? Porque, não sei se vocês têm muita coisa, mas a questão processual, qual queria melhor? Uma ação civil pública? Doutor, eu estou... Individual, porque a ação civil pública ela é mais coletiva, né? E a ação civil pública teria algum órgão para entrar, né? Ela tem a restrição de legitimidade. Tem o requisito, né? Tem o requisito. A legitimidade ativa é mais restrita. Agora, nós estamos estudando o caso, se for o caso, em mandado de segurança, um direito constitucional e etc. Não é? Então, está muito embate aqui na parte constitucional desse direito e na prova desse direito líquido e certo, ou seja, provar que esse serviço que ele está prestando é essencial, é um serviço de extrema... Eu acho que eu acho que essa aí é o mais fácil. A essencialidade é o mais fácil de você provar, porque só você identificar a tipicidade profissional você consegue, né? Sim, mas não são todos, né, doutor, que realizam cirurgias e que essa cirurgia implica num retorno, e esse retorno na clínica seja essencial. Por quê? Porque o decreto diz que a consulta ela é entendida como eletivo. Então, se é eletivo, está suspenso. É uma coisa... olha, é uma situação séria que eles estão... Sim, mas é nesse aspecto que você vai atacar o vício do decreto, né? Exatamente. Essa parte da especificidade do decreto que impede a atividade, né? Exatamente. Então... o duro que você vai fazer uma ação dessa individual para uma finalidade pouco. Acho que ela tem que ser mais coletiva, né? Eu creio que o mandado de segurança seria a
a ferramenta remédio processual ideal. mais adequado. Isso, Como porque é que você vai fazer o assim, mandado de segurança? Você vai mandar de segurança pelo ato administrativo praticado, é isso? isso mesmo. Como foi feito, como eu falei, como foi feito em alguns casos assim pontuais, né? Até porque a ação civil pública ou ação popular, não sei, você teria que comprovar o prejuízo para o bem público, aquela coisa toda, e é mais difícil de demonstrar, né? Esse prejuízo. O mandado de segurança, o próprio ato já traria a legitimidade, É. requisito, né? Então seria mais fácil. Objetivo, né? Mais prático. Exatamente. Então a gente está identificando isso aí para a propositura dessas ações aí quanto antes. Muito bom. Eu trouxe para o debate para fomentar um pouco mais o nosso... A construção, né? A construção da saída, né? Exatamente. Eu acho que a gente tem que compartilhar, né, doutor? Vamos compartilhar experiências porque é viável, né? Isso aqui que a gente tem que trazer. Muito bom. Prazer, parabéns falar com vocês. Sempre que tiver, pode me chamar que eu quero estar sempre participando com vocês. É um prazer. Doutor, muito obrigado. Não sei se tiver mais algum questionamento. Acho que teve um aqui. O decreto em discussão sequer faz menção ao decreto federal de atividades essenciais. Acreditam que poderia se colocar alguma discussão nesse ponto? Nesse caso aí, sim, doutor, até respondeu o Marcelo Batista, né, que está perguntando. Inclusive, alguns mandados de segurança que eu olhei nesse sentido, foi justamente colocando em consideração as atividades que foram declaradas como essenciais no âmbito federal e o que está sendo colocado no âmbito regional nosso aqui, né? Então, sim, poderia ser colocada a discussão esse ponto, e foi justamente nesse ponto que acabaram sendo concedidas algumas medidas de segurança. Tudo bem. Eu não sei se é colega nosso, Marcelo Batista, mas, enfim, se a gente conseguiu trazer alguma informação aí, a gente fica feliz. Sou colega. Ok, muito obrigado, doutor. Ficamos felizes da participação. Eu acho que já dá para encerrar, então, né, doutor? Acho que não sei se alguém vai querer fazer mais algum questionamento. Aproveitar também e deixar à disposição. Já deixei meu e-mail aí, caso queiram fazer algum... Eu vi que o pessoal já começou a solicitar os slides, e sempre que precisar, pode procurar a gente aqui da comissão, tá? Sempre somos muito disponíveis para poder atendê-los. Tá certo. O colega também, o doutor Marcelo Batista, falou que não faz parte da comissão. Doutor, se quiser integrar a nossa comissão, por favor, estamos de braços abertos. Doutor Delben, outros colegas que estão aí, se quiser fazer parte, por favor, é só entrar em contato que a gente vai pedir para a OAB nomear vocês aí, tá bom? Aí o doutor Delben já manifestou que vai pôr na comissão. Doutor, pode deixar, o senhor vai estar com a gente, eu vou cuidar disso. Muito obrigado, doutor. Sucesso para vocês. Parabéns. Obrigado. Podemos encerrar? Vocês acham que está tudo bem? Podemos encerrar? Eu acho que sim. Sim. Tudo certo. Doutora Mislene, quer falar alguma coisa? Não, acho que já podemos nos despedir já. Então tá bom. Doutor João? Só quero agradecer mesmo, como eu falei, deixar à disposição. Eu vi que já chegaram alguns e-mails. Hoje, daqui a pouco, eu já mando o material para quem solicitou. Tá? E sejam bem-vindos aí, o Marcelo e o doutor Delben, para a comissão, né? Sempre é bom ter pessoas para poder agregar conhecimento com a gente. Eu coloquei meu e-mail. Se os colegas do doutor Marcelo, doutor Delben, quiserem me passar os dados, por favor. Nós precisamos de nome completo, número da OAB, endereço e telefone, e-mail, porque aí eu já encaminho para a OAB, eles já fazem as nomeações via ofício, tá bom? Se vocês puderem, por favor, eu coloquei meu e-mail também aqui no chat, tá bom? Aí eu já caminho para a OAB e já fazem as nomeações. Muito obrigado pela participação, a OAB, o pessoal da OAB que está aí hoje nesse dia de recesso total, mas nos ajudando. Muito obrigado. Em breve a gente já vai
ver uma outra live aí para a gente fazer e com os colegas, tá bom? Doutor João, muito obrigado, muito obrigado. Doutora Mislene também, os colegas que participaram, todo mundo que está aí nos assistindo. Nós tivemos pico de 20 e tantos participantes, isso aí é muito gratificante para nós. E assim, vamos compartilhar, né, doutor João, doutora Mislene, todo mundo que está aí, vamos compartilhar experiências. Ninguém é dono da verdade, ainda mais na área do direito, né? A gente está sempre aprendendo todos os dias. Vamos compartilhar ensinamento e experiências profissionais com os colegas. Isso aí para a gente é muito bom. Agradeço, muito obrigado. De uma forma bem simples, muito humilde, eu agradeço a presença de todos. Estamos aqui para que for para ajudar, tá? Muito obrigado a todos. Tchau, tchau, obrigada. Tchau, obrigado.